Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, o seu podcast de todas as segundas e quartas-feiras com mais de 200 episódios gravados no YouTube e também no Spotify. Para você assistir os episódios anteriores, basta você ir no YouTube ou no Spotify e procurar por Clube Criminal. Hoje a gente tem uma convidada mais que especial, Tati Borsa, essa advogada tribuna, criminalista, que inclusive ela faz parte da defesa nos casos de maior relevância no cenário brasileiro, que é o da Boate Kiss. A gente não vai conversar sobre isso hoje. O tema de hoje é Meu Primeiro Júri. A gente quer te ajudar, você advogado, a de alguma maneira pegar sacadas que sejam muito importantes para você fazer aquele primeiro júri, que é aquele momento de tensão, aquele momento de ansiedade que você tem a vida de um ser humano nas suas mãos, o destino processual dele está sobre a sua tutela, sobre a sua batuta. Antes da gente passar a palavra para ela, eu quero só dar o oi aqui para dois dos nossos integrantes. Hoje a gente está com a presença do Vinícius Bernardini, que é um dos advogados membros da comunidade criminal na prática, um fenômeno aí, que desponta, todo mundo é apaixonado por ele. Eu já quero te apresentar, você que não conhece, está aqui o perfil dele em cima. Vinícius, fala um oi pra galera. É uma honra estar aqui na presença desses advogados renomados, né, e podendo passar um pouquinho do meu mísero conhecimento. E agradeço aí o convite do Dr. João Ricardo, Dr. Rodrigo, e presto as homenagens aqui para a doutora Tati também, uma grande tribuna, muito honroso a atuação dela, né, a gente vem acompanhando aí um caso bem emblemático que ela atua, e é muito bom estar compartilhando aqui esse conhecimento junto desses tribunos aqui, e com vocês, aí, espectadores. Perfeito, obrigado, Vinícius, pela presença. Rodrigo Alvarez, o defensor há mais de 10 mil anos. Dê aquele seu oi pra galera. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu adorei o tema que a gente vai conversar hoje aqui com a doutora Tati, que é o meu primeiro júri, que tem bastante coisa pra gente falar disso. Eu lembro do meu primeiro júri como se fosse ontem, e provavelmente ele já aconteceu há 10 mil anos, não, tô brincando, faz um tempinho que eu fiz meu primeiro júri ali, e tem várias sacadas legais pra gente compartilhar aí. Vou passar a palavra de novo pro João, para que ele passe a palavra para nossa convidada de honra. Agora o momento tão esperado, a maravilhosa, aquela que faz todo mundo se derreter juridicamente por ela, Tati Borsa. Para quem não conhece, eu vou pedir para que ela se apresente, mas eu quero passar a palavra para ela e agradecer. Obrigado por aceitar esse convite. Mais uma vez, tá com a gente aqui. Admiração, enorme por você, Tati Borsa. Obrigado pela presença. Oi, João, querido. Primeiro, quero pedir desculpa pela minha voz. Eu estou numa gripe de cama desde domingo. Depois que eu cheguei do curso do Azuma, que a gente teve a possibilidade de nós conhecermos pessoalmente, isso eu ganhei o curso, né? Sua, Flávio, Azuma, meu Deus, foi muito legal. A gente poder conhecer pessoalmente quem a gente admira muito, né? Então, a minha voz tá bem ruim hoje, mas vamos lá. Eu quero agradecer o convite, dizer que é um prazerzaço estar aqui com vocês. Rodrigo, admiro muito, o Dr. Vinícius, que eu estou conhecendo agora, e o João, que eu já disse que não é nem Dr. João, é João, porque eu já me tornei uma amiga. E o Rodrigo também, hoje estou olhando a aula deles, eu estou lendo desde domingo, hoje eu digo, bom, então eu vou prestigiar e aprender um pouquinho. Então, aprender, só tem uma maneira de aprender, ouvindo vocês, não tem outra maneira, né? Então, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho, porque conforme nós falamos lá no curso do Azuma, né, no Masterclass, eu tenho recebido 2 a 3 mensagens por semana me perguntando, Tati, é o meu primeiro júri, tu me ajuda a fazer? E quando tu perguntou Tati, o que a gente vai falar? E tu trouxe esse assunto, como o Rodrigo disse, é muito legal a gente poder falar sobre o nosso primeiro júri. Perfeito. Então já conta pra gente, Tati, o seu primeiro júri, ele foi sozinha, você fazendo sozinha, você fez com outro advogado, como foi o seu primeiro júri? O que você pode dizer sobre o seu primeiro júri? O pessoal tá falando do seu áudio aqui, Tati, não sei se você consegue desconectar o fone e ir pelo áudio do próprio Instagram mesmo, é só pedir para você desligar o microfone quando não estiver falando. Mas conta pra gente como que foi o seu primeiro júri, né? Quando que ele aconteceu, qual era a situação, qual era... Diferente de ti, João, eu não tenho muitas essas técnicas aqui, né? Mas deixa eu tirar o fone aqui, tá? Só um pouquinho.
Show de bola. Enquanto a doutora Tati tira o fone ali, João, o pessoal, deixa eu contar um pouquinho do meu primeiro júri, como foi, rapidinho, assim, só a introdução. Ficou melhor assim? Agora já voltou o áudio dela, depois eu conto, Bê. Não, fala aí. Ficou ótimo, manda ver. Fala aí, Rodrigo. Eu gosto de te ouvir, eu gosto de ouvir vocês. Não, eu ia contar que o meu primeiro júri, eu nunca tinha visto um júri. Acho que esse foi um dos meus maiores erros, assim. Eu nunca tinha sentado para assistir um júri inteiro. E na prova da defensoria aqui, quando você chega na fase oral, ela tem prova de tribuna. Então, o meu primeiro júri eu fiz um júri simulado na prova de tribuna. E eu contei já em alguns outros podcasts aqui, eu tremia muito. É uma coisa que eu não esperava que ia acontecer isso com o meu corpo, assim. Eu tremia muito na prova, acho que até pela tensão ali de ser uma prova, estar sendo avaliado pelo que falava. Eu não perdi o raciocínio, porque eu tinha estudado muito, então funcionava o meu raciocínio, eu consegui colocar as teses, mas eu tremia. Isso não aconteceu no meu primeiro júri real. Quando eu fui para o meu primeiro júri real, que foi poucos dias depois de tomar posse, eu tomei posse, a gente vem cá, você tem um curso de uma semana, muito rápido, no meu tempo pelo menos, e a gente foi mandado para uma comarca pequenininha, fui para uma cidade chamada Brasilândia, e lá tinha muito júri acumulado. Então eu cheguei na mesma semana, na semana seguinte eu já tinha um júri para fazer. Então eu tive que estudar um júri rápido e já entrar lá na boca do leão para poder fazer o júri, não tinha muita escolha. Mas vamos ouvir primeiro a história da Tati, depois eu conto mais algumas coisinhas aí do meu. Você sabe que eu fiquei pensando quando é que foi meu primeiro júri. Sabe que eu vou me dar o trabalho, porque eu nunca contei quantos júris eu fiz. Eu juro pra você, eu nunca contei. E eu vejo que as pessoas me dizem assim, eu fiz mais de 10 júris, mais de 100 júris, mais de 1000 júris. Eu acho que eu não fiz 100 júris ainda. Eu acho, não sei. Eu nunca me preocupei muito em saber o número de júris que eu fiz. Mas eu me lembro que o meu primeiro júri, eu sou uma pessoa muito metódica para estudar para júri. Um dia antes do júri, eu desapareço. Porque eu tenho a mania de estudar escrevendo. Eu preciso escrever, que eu tenho memória visual muito boa. Então, se eu escrevo uma vez, deu. Então, eu leio uma vez com calma, com detalhes, todo o processo, e depois eu anoto os pontos principais, o que eu preciso mesmo. E o meu primeiro júri, eu sei que foi em Novo Hamburgo, com o terror dos promotores aqui no Rio Grande do Sul, que é o Dr. Amorim, Eugênio Paes Amorim, foi quando eu conheci. Mas eu sempre fui apaixonada pelo júri. Eu faltava aula para assistir júri, Rodrigo. Aí é que tá. Eu assisti muito júri antes de eu fazer meu primeiro júri. E isso nós falávamos lá no Masterclass, que eu disse assim, e eu dizia assim, eu quero ser igual a esse advogado. Não, eu não quero fazer igual a esse. Eu quero ser igual a esse promotor. Não, eu não quero ser igual a esse promotor. Eu quero fazer assim. Não, eu não quero fazer assim. Eu acho que isso é muito legal, porque isso vê qual é a oratória que te encanta, qual é a metodologia que te encanta, tu consegue analisar os jurados, tu sentado de fora, tu vendo de fora, e nem sempre a gente vai estar no nosso dia por excelência. Eu fui assistir um júri de uma defensora pública, que ela é a melhor defensora pública para júri, ela é maravilhosa. Mas, causalmente, naquele júri que eu fui vê-la, ela foi o pior júri da vida dela, eu acho. Eu não sei, era um júri muito pesado, muita pressão, era de um colega, de um advogado. Então, foi um júri horrível. E ela acabou o júri, ela disse, foi o pior júri que eu fiz na minha vida. E eu fiquei analisando, porque é muito fácil a gente chegar e falar assim, porque eu absolvi nesse júri, porque eu absolvi. Eu sempre tento analisar os júris que eu perdi e por que eu perdi. Né? Mas o meu primeiro júri, assim, como eu sempre tive muita facilidade em falar, eu tenho uma facilidade de me expressar. E isso a gente tem que aprimorar com o tempo. Porque era um menino que tinha muitos antecedentes, ele foi condenado, então para mim foi assim um choque, o primeiro júri com condenação, e a partir dali eu comecei a ir assistir mais júris, mesmo depois do meu primeiro júri, para ver o que aconteceu, o que eu poderia fazer melhor. Então, isso vai, a primeira dica que eu digo, né? Assistam júri sempre quem puder assistir. Isso faz a diferença de qualquer advogado. Ô, Tati, eu só quero complementar, porque foi bem nesse ponto que você tocou.
Eu demorei muito tempo para conseguir minha primeira absolvição dentro de um tribunal do júri. Mas demorei muito tempo mesmo, assim, passou vários júris, eu nem sei, acho que foi mais de 20 júris que eu tinha feito. Na cidade que eu fazia júri, né, que era essa cidade chamada Brasilândia, o pessoal falava, é o rei do privilégio. Porque a tese de privilégio sempre passava, mas minhas teses absolutórias eram muito difíceis. O promotor da cidade, ele era muito criterioso, então o que ia para júri era só o que dava para ir mesmo. Tinham vários elementos. Isso começou a me preocupar muito, falar, pô, acho que eu não sei fazer isso. Porque não vem absolvição. E aí, conforme eu fui mudando de comarca, fui tendo outras experiências, as minhas primeiras absolvições aconteceram fora da minha comarca de origem, né? Quando eu ia substituir um colega, eu ia lá, pô, fiz o mesmo trabalho, com a mesma sequência que eu fazia, e lá dava certo. Aí eu falava, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Então, isso que você falou era muito interessante, você entender como é que funciona a localidade, assistir outros júris ali, e esse peso de ter que absolver, de ter que ter um resultado muito positivo, eu comecei a entender que não é bem por aí. O júri é você entrar e dar o seu melhor possível para aquele momento, entregar tudo que você tem. O resultado não está muito na nossa mão, assim. Claro que a gente pode fazer coisas para chegar lá, mas eu acho que o resultado final, desde que você fez um bom trabalho no plenário, ele vai ser compensador. E eu lembro até hoje, assim, uma das maiores penas que um réu teve comigo no júri não foi nem tão alta, foi 27 e poucos anos, assim, de pena. Foi uma pena alta, claro, mas para circunstâncias, assim, de júri, eu nunca peguei um caso que permitisse subir muito mais do que isso também. Mas, enfim, a mãe dele me abraçou no final. Ela me chamou, me abraçou no final e falou, doutor, muito obrigado, porque eu vi o empenho que você fez pelo meu filho aí no tribunal do júri. Então, um júri que eu tive um resultado, não foi ruim, porque um dos delitos ali foi absolvido de um dos delitos. Mas, mesmo assim, foi um resultado, que o cara não esperava, era uma tentativa, a pena foi alta para a tentativa, e a mãe dele me abraçou no final. Acho que isso o João mostra muito também, né? Isso acho que ganha o júri ali. Ô, Rodrigo, uma coisa que eu faço sempre nos meus júris, ao final da minha sustentação, mas antes da sala secreta, antes do resultado, eu sempre, assim, eu vou até o réu, e o réu sempre vai estar sentado, porque ele está sentado assistindo o júri, eu ajoelho aos pés do cliente, pego geralmente na mão dele, eu encosto nele, assim, no joelho, e eu pergunto, você está satisfeito com a sua defesa? E eles geralmente, assim, estão ali, depois de uma peroração minha, emocionados muitas vezes, eles falam, tô sim, doutor, muito obrigado. E aí é naquele momento que eu digo, olha, daqui para frente é com Deus, até aqui era comigo, eu fiz tudo que poderia ser feito até aqui. Agora vamos rezar, vamos torcer para o melhor resultado. Por quê? Para além de tudo isso, ou seja, para afirmar e para confirmar com o cliente de que a gente deu o melhor, é importante que o próprio réu ele saiba que o seu trabalho termina ali. Por quê? Comentar jogo jogado é fácil. Né? Isso é um ponto muito importante, porque às vezes o próprio acusado, nunca aconteceu comigo, mas já vi casos que aconteceu, fala, pô, doutor, mas você tinha que ter feito outra tese, não sei o quê. Comentar o resultado de algo depois da sua sustentação é fácil, né? Então, de certa forma, você já você já extrai do acusado naquele momento que ele está satisfeito de fato. Antes de saber o resultado, ele tem que estar vinculado, ele tem que estar satisfeito, ele tem que estar, ele pode opinar pelo aquilo que ele viu. O trabalho foi bem feito, esse é o nosso compromisso. Vamos lá. Vinícius Bernardini. Para quem não conhece, ele é um dos membros da comunidade Criminal na Prática, é um advogado que eu conheci ali, nascendo do berço jurídico e está aqui despontando com muitos clientes do Rio de Janeiro, e o júri que eu vou fazer aqui amanhã é com ele. E eu quero que o Vinícius conte rapidamente aqui a sua experiência, que é uma experiência que a maioria dos colegas que estão aqui iniciando a advocacia criminal, a sua experiência está mais alinhada com esses colegas que estão no início da advocacia. Vinícius, como que foi o seu primeiro júri? Assim, como advogado iniciante, quanto tempo faz com esse júri? Conta pra gente rapidamente. Vamos lá. A doutora Tati comentou que é muito importante, eu fiz muito isso. A gente, no início, né, não tem muito cliente, tem tempo vago, né, então a gente tem que aproveitar esse tempo. E eu ia sempre, no júri aqui da minha comarca, ficava lá, chegava 2 horas da tarde, saía 10 horas da noite. Assistia vários júris, e essa sacada é muito importante, porque você vai vendo vários advogados trabalhando, e você consegue filtrar ali, poxa, essa sacada é legal, pô, não, essa aí eu não gostei muito, e aí você vai traçando sua personalidade. Isso é muito importante. Não tem como a gente copiar ninguém, porque é o que eu estava comentando aqui com a colega que vai atuar nesse júri de amanhã. O nosso corpo ele tem uma expressão, né? A gente emite mensagem com gestos. Então não tem como a gente copiar a fala de alguém, porque não vai encaixar com a nossa oratória.
Então, você assistindo pessoas, você vai pegando ali as técnicas, vai vendo o que você gosta, o que você não gosta, e vai trazendo sua personalidade para você estar capacitado ali para sustentar. Além do que, cada comarca é uma comarca, cada júri é um júri. Então, assim, você conhecendo como o promotor da sua comarca atua, como o juiz da sua comarca atua, você não vai ser pego de surpresa em determinadas situações. E você vai ter ali um contato, ainda que não direto, né? Mas vai tendo, nessa situação ele fez isso, então a possibilidade de comigo fazer isso é grande. E aí você vai filtrando, vai pesquisando, vai vendo. Então, assim, é muito importante, né, que o advogado, antes de fazer a sua primeira sustentação, o seu primeiro júri, ele conheça, né, como que julga ali o juiz, como que atua o promotor, se é um promotor mais combativo, se é um promotor mais legalista. E isso é importante para a gente traçar as nossas próprias estratégias. E o meu primeiro júri foi aqui na comarca de Niterói, né? Era um crime bem complicado. A mulher tinha matado o marido. E na época eu não conhecia o João, estava assim, bem no inicinho. Eu tenho 2 anos de advocacia, mas o João ele não estava tão exposto nas redes sociais. Então a gente assumiu esse processo. Eu estudava muito para concurso público, então eu achei que eu tinha a capacidade ali de atuar na primeira fase, e se fosse caso na segunda fase, eu tentaria ver algum colega para me auxiliar nesse sentido. E uma dica que eu dou para os colegas, não só no júri, mas em qualquer processo, né? A gente tem que estudar o processo, a gente tem que conhecer o processo, porque os pequenos detalhes fazem toda a diferença na hora da sustentação. Poxa, por vezes a gente atua em processo que o promotor nem conhece. Então, você tendo conhecimento do processo, isso já é um passo gigantesco, independente se é seu primeiro júri. Você conhecendo o processo, isso facilita muito uma defesa. E esse processo aí foi uma coisa muito incrível, que foi meu primeiro júri, e eu consegui uma absolvição sumária, que é uma coisa dificílima, né? A gente aí que atua na tribuna sabe que, por vezes, aí o Ministério Público e o juiz pronuncia sem prova, só com prova em inquérito, né? E o inquérito estava bem ruim com a cliente, só que a gente fez aquela investigação defensiva, conversou ali com as pessoas e viu que o que estava constando ali no inquérito não era bem o que tinha acontecido na realidade dos fatos. E a gente buscou testemunhas para trazer a verdade, né? A gente ia sustentar um caso de legítima defesa. A legítima defesa no tribunal do júri, ela só é aceita se não tiver dúvidas que teve legítima defesa. Então a gente teria que evidenciar de maneira bem clara que a atuação ali foi de legítima defesa. Então a gente trouxe elementos, buscou ali que a vítima não era tão vítima assim, tinha mandado de prisão, tinha passagem, era procurado pelo disque de denúncia. Então isso facilitou na hora da gente expor. E se eu não tivesse feito essa pesquisa, talvez a cliente teria sido pronunciada, teria enfrentado um plenário, né? E talvez lá o resultado não seria esse. Então, assim, dica inicial que eu falo, até por própria mais proximidade com os colegas aí que estão iniciando, né? Eu sou um advogado jovem, um advogado que está iniciando aí no direito penal. Então, assim, é primordial a gente conhecer o processo, estuda o processo, óbvio, né? Em processos mais complexos. É interessante a gente buscar profissionais habilitados, capacitados, que atuam junto com a mesma linha de pensamento que a sua. Poxa, o João é o meu sócio. Qualquer júri que eu tenho aqui, o João está comigo, eu falo com o João, poxa, tem esse júri aqui, vamos, o João vem. Amanhã a gente tem um júri pesadíssimo, que estamos aí, já traçando as estratégias. E é isso, a gente precisa estudar o processo, que esse é o ponto principal. Você conhecendo os fatos, né? A absolvição ela vem dos fatos, não do direito. O direito todo mundo conhece. Então a gente precisa conhecer bem o processo para fazer uma explanação boa nesse sentido. Vinícius, sensacional, cara. A absolvição sumária é algo dificílimo de se conseguir, né? Qualquer pessoa que atua no júri sabe que, geralmente, um resultado positivo na primeira fase é mosca branca, né? Parabéns. Vamos lá. Tati Borsa. A pergunta, né, o tema de hoje é meu primeiro júri. Eu queria que você falasse aqui para essa galera que está entrando um pouquinho sobre as dores de um advogado que começa o primeiro júri. Mas eu queria que você falasse de forma prática. Digamos que você estivesse respondendo uma dessas perguntas aí que chegam no seu direct, inclusive o tema foi escolhido a partir de uma conversa que eu tive frente a frente, olho no olho com a Tati, nesse encontro ali com o Felipe Azuma. E ela me diz sobre essas pessoas, e eu também recebo muito essas perguntas, tenho certeza que todos estão aqui, recebem essas perguntas. Olha, tenho o meu primeiro júri, o que eu faço? Então, digamos que a Tati, ao invés de responder no direct, agora ela esteja respondendo essa pergunta publicamente aqui. Tati, se o João Ricardo, que não fez nenhum júri, chegasse no seu direct, chegasse para você e falasse assim, eu vou ter o meu primeiro júri, o que eu preciso fazer? E hoje eu vou te fazer algumas provocações. Por exemplo,
Como que é o roteiro da Tati Borsa, que ela fala, como que é o roteiro de júri para uma pessoa que nunca sustentou? Como que é o comportamento na inquirição de testemunhas? O que eu tenho que ter medo no meu primeiro júri? O que você me orienta a fazer no meu primeiro júri? Então, eu vou te perguntar algumas coisas. Assim, a provocação é de forma prática. Quem nunca fez um júri, o que ele tem que prestar atenção, o que ele tem que ficar atento, o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer? Dá essa orientação pra gente, Tati. João, eu acho assim, bem importante, porque as pessoas, eu quero fazer um júri. A gente tem que ter aquele pensamento assim, nós não podemos ser aventureiros, né? Porque a gente está lidando com a vida das pessoas. Então, assim, tem pessoas que, infelizmente, não têm esse dom da oratória. Por isso que eu sempre digo, tem que fazer um curso de oratória. Porque, normalmente, quando a gente vai fazer um júri, tu tem que conhecer principalmente o promotor. A primeira chacina do estado de Santa Catarina, fui eu quem fiz. De Florianópolis, na verdade, né, que é de Santa Catarina. E eu fui lá, meu cliente, eu digo, olha, eu preciso ir lá para ver o promotor. Só que o júri que eu fiz era o primeiro júri do promotor que estava fazendo. Então ele estava bem cruzinho e foi um júri muito pesado, muito pesado. E ele não foi para réplica. E isso a gente tem que estar preparado também. Ele não foi para réplica. E eram 4 réus, 3 foram absolvidos e 1 condenado. Foram para júri de novo, né? Ele apelou, foram para júri de novo e foram absolvidos. Tá? Confirmou a mesma sentença da primeira. Então, assim, eu acho que todo mundo tem condições de fazer júri. Só que a gente tem que trabalhar dentro das nossas limitações. Tem muitas pessoas que não sabem, não conseguem se fazer entender. Eu sempre digo assim, João, tu tem que falar para me convencer. Tu te convence do que tu tá falando para mim? Então é isso que eu digo. Se tu te convence do que tu tá falando, porque nós não podemos trabalhar no achismo. Eu acho que tem que ser convicto para falar com o juiz. Tu tem que ser convicto, como o Vinícius falou, nós temos que conhecer o processo. Sim, muito. Mas o júri vai muito além de conhecer o processo. O júri o poder de persuasão, né? O poder de persuasão. A tua voz tem que ser imponente, a tua voz tem que ser firme, a tua postura tem que ser firme no júri. Né? É como eu sempre digo, e o Vinícius falou uma coisa que eu falei lá no curso, né? A gente, olha o né, olha o vício, né, isso aí nós temos que cuidar também. Então, e eu vou dizer assim, abri um parênteses. Eu tinha meu primo, ele foi meu aluno, e uma vez ele falou assim, Tati, tu sabe quantas vezes tu falou né na aula? E ele disse assim, mais de 500 vezes. A partir daí eu comecei a me policiar e cuidar, porque nós não percebemos, mas é muito ruim quem está nos ouvindo, nós, né? Pois é, linguagens que nós não podemos ter no júri. São vícios de linguagens que nós só os perdemos se nós falarmos na frente do espelho. Eu vou dizer assim, eu tive uma vez que eu falei na frente do espelho, quando eu fui fazer o meu TCC final de faculdade. Aí eu fui para frente do espelho, eu falava, e eu acho que quem vai fazer o primeiro júri, talvez esta insegurança de falar para o outro, possa amenizar um pouquinho na frente do espelho. Então, para aqueles que estão fazendo o seu primeiro júri, conheçam sim o processo, conheçam o promotor de justiça, mas treine a sua oratória. Saibam postar as palavras na hora certa. Tu não precisa falar o tempo todo. Tu não precisa esgotar o teu tempo. Às vezes é preferível que tu fale 40 minutos, 30 minutos, mas que tu fale exatamente o que tu tenha que falar, do que tu fique 1h30 enchendo linguiça. O jurado não gosta disso. Tu falou isso lá na tua palestra no Masterclass, né, João? É muito importante, por exemplo, o júri que eu fiz a semana passada
foi algo diferente de todos os júris, porque eu tinha uma composição de jurados, 7 jurados que tinham mais idade, pessoas mais idosas. Idosas que eu digo, talvez assim, com aparência, mas pessoas mais cansadas. Se eu falasse todo o tempo que eu teria que falar, talvez eu não tivesse atingido o objetivo pretendido. Tudo bem, o meu cliente foi condenado por 5-2, porque foram abertos 7 votos. Mas talvez eu não tivesse convencido nem aqueles 2 que eu convenci. Então, nós temos que ser bem pontual. Tati, qual é a dica? Estude o processo, conheça o jurado, faça uma interpretação enquanto o promotor está falando, observe os jurados, mas tenha uma postura que tu tem certeza do que tu está falando. Sabe? Tu tenha certeza do que tu está falando, te convença daquilo que tu está falando. Isso é o principal. Eu tive um júri que um cliente meu foi condenado. Uma pena de 12 anos e 6 meses. Eu nunca vou esquecer. E eu disse assim para ele, eu não estou conformada com essa tua condenação. E ele me olhou e disse assim, doutora, a senhora foi excelente. Foi muito boa a sua defesa. Eu digo, como que foi boa se tu foi condenado? Ele disse, doutora, fui eu que matei. Eu que matei. Mas a sua convicção era tão convincente que até eu me convenci que talvez eu não tivesse feito. Então, ou seja, nós temos que acreditar naquilo que nós estamos falando. Se tu não acredita, tu não tem como fazer uma boa defesa. Né? É como eu digo, eu não defendo alguns crimes. Por quê? Porque eu acho que eu não vou fazer a minha melhor defesa. Se tu acha que tu não consegue fazer a tua melhor defesa no júri, não faça. Não acha, João? Perfeito, Tati. Inclusive, pessoal, uma das coisas que a gente falou nesse evento e que eu queria dividir com vocês aqui, que é muito alinhado no que a Tati disse, a gente tem que entender que o Tribunal do Júri é um local onde a gente se comunica com pessoas comuns. E tem tanto advogado que tenta fazer uma sustentação linda, uma retórica maravilhosa, ele se espelha nos grandes tribunos. Imagina só, uma advogada mulher se espelhando na Tati, e aí quer fazer uma sustentação com uma pessoa que tem experiência de mundos plenários, e aí acaba ficando um negócio totalmente, digamos assim, mecânico e que não passa uma sustentação realística. O que eu diria para o advogado? Primeira coisa, todo e qualquer homicídio, ele tem a ver com a motivação. O jurado, ele se interessa muito por que matou, por que morreu, qual que é a justificativa, teve alguma briga. E isso nada mais é do que contar uma história. E a história, ela tem 2 lados sempre, né? E dizem algumas pessoas que ela tem uma versão, outra versão, e tem a verdade que de fato aconteceu. Cada um tem uma visão do que de fato aconteceu. Então, às vezes o advogado, que ele vai para o júri, primeira coisa, pensando sempre na motivação, contar uma boa história. Pô, Jesus era o principal orador, né? Eu acho que não tem um orador melhor e mais relevante na sociedade como um todo, na humanidade como um todo, dividindo em 2 eras, antes e depois de Cristo. Jesus, ele contava parábolas. Ele contava histórias para as pessoas. Então, o tribuno, só pela arte de contar histórias, se ele conseguir contar boas histórias, ele já está um passão lá na frente. Depois, se ele conseguir mostrar para o jurado que o direito reconhece como válida aquela tese que ele está apresentando, a gente já tem a possibilidade enorme de acolhimento dessa tese. E aí, note, eu não estou sugerindo para que você, advogado, fique dando aula de direito para o seu jurado. Não, é só mostrar, a gente cumpre a lei. Se a gente cumpre a lei o tempo todo na nossa vida, independente se a lei é agradável, tem leis que são extremamente desagradáveis e a gente cumpre. Tem lei que manda a gente tirar dinheiro do bolso para pagar imposto, baseado em lei. E ainda assim, por a gente ser pessoas da sociedade, cidadãos comprometidos com o que é justo, cumpridores da lei, a gente cumpre essas leis. Então, aqui a gente tem uma lei que fala que o indivíduo que desiste voluntariamente não deve ser condenado por homicídio.
É a lei que fala, sendo agradável ou não. Olha, essa qualificadora, embora algo tenha sido muito terrível que o Ministério Público está apontando, não tem lógica essa qualificadora, porque a lei não deixa colocar. Olha, não tem prova suficiente para condenação. A lei manda absolver. Então, a gente sustentando de uma maneira mais fácil, acessível para o jurado, isso já facilita o jogo. Agora, o que eu diria para você, advogado, que vai fazer o seu primeiro júri? Além de assistir outros plenários, cola em quem já tem experiência. Eu, no meu primeiro júri, o que eu fiz? Me chegou o caso, era um caso que tinha 2 júris já acontecidos. Peraí que eu tenho que tentar colocar o Rodrigo e o Vinícius aqui que caíram. Ó, Vinícius, convite enviado, vamos ver se ele consegue entrar, e o Rodrigo também. No meu primeiro júri já tinham acontecido 2 plenários, e desses 2 plenários haviam havido resultados que foram anulando esses plenários, e quando me chegou esse caso, simplesmente eu não sabia o que fazer, chamei um advogado mais experiente, que era o Marlon Ricardo. Aquilo dali foi um divisor de águas para mim, porque ele falou assim para mim: você estudou o processo, você sabe de tudo, mas você não tem experiência. Fica tranquilo que qualquer coisa que acontecer aqui nesse plenário, eu vou poder te socorrer, eu vou poder te ajudar. Então eu acho que o advogado que está no primeiro júri, ele tinha que sacar isso. Quem sabe falar, peraí, esse desafio eu não vou enfrentar sozinho. Vou chamar a Tati, vou chamar o João Ricardo, vou chamar outro advogado, vou chamar o Vinícius, vou chamar alguém que eu confio para me acompanhar nesse primeiro plenário, para que eu, se acontecer algum problema, seja socorrido por esse advogado. Porque tem problemas que acontecem no primeiro júri, né, Tati, que a gente não tem como imaginar, não está no CPP. Imagina uma parte sumária de um promotor desrespeitoso, como que você faz, né? Então eu acho que no plenário existem desdobramentos e intercorrências imprevisíveis para um advogado que não tem experiência, que podem colocar tudo a perder, mesmo ele tendo uma tese boa. Tati, deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre, para além disso que você falou de oratória, a escolha de teses. Como um advogado iniciante ele deve escolher teses? Porque às vezes a gente escolhe uma negativa de autoria, às vezes escolhe uma legítima defesa. Como que um advogado, o primeiro plenário dele, vai decidir isso que é tão importante? Tem teses que são incompatíveis. O que você orienta o advogado na hora de escolher a tese do primeiro júri? João, assim, ó, eu vou te dizer até um caso que eu tô agora, que eu assumi a semana passada. Era um caso claro de legítima defesa, sabe? É um caso claríssimo de legítima defesa. E eu assumi já depois da resposta à acusação. O que acontece? Não foi alegado isso já em resposta à acusação. Então, isso complica. Porque eu digo que às vezes a inexperiência peca, sabe? Porque querem pegar, todo mundo quer pegar júri. E uma coisa que eu sou muito crítica, mas sou muito crítica mesmo. Quem não faz júri, não pegue processo de júri. Ah, Tati, mas eu quero fazer meu primeiro júri. Ok, mas então converse com alguém que seja mais experiente, pegue uma orientação. Por quê? Porque tu pode, naquele primeiro momento que tu já pode começar a alegar a legítima defesa e até conseguir a liberdade do teu cliente, tu já perdeu, porque tu não alegou a legítima defesa. Então, eu sempre digo assim, as teses, e eu sou muito leal com o meu cliente, eu digo, olha, tá difícil a gente alegar a negativa de autoria. Doutora, mas eu quero a negativa de autoria, eu vou negar. E eu sempre mostro, se tu for réu confesso, a gente pode acontecer isso. Se tu falar isso, a gente pode ter uma privilegiadora. Se nós conseguirmos demonstrar isso, tem outra. Porque muitas vezes eles chegam para nós, doutor, eu quero isso, e eles acham que tu faz milagre. Não tem. Então tá, vamos lá. Testemunha, não tem. Sim, mas como é que tu quer que eu alegue isso se tu não tem uma testemunha? Então, assim, existe teses que nós podemos alegar, sim, mas não existe tese que a gente tenha que inventar, aquelas, como tu tá falando, aquelas teses esdrúxulas que nem tu acredita, que nem ele acredita. Então, a gente tem que ser leal ao cliente. Tu falaste uma coisa, a tua fala no Masterclass foi magnífica, eu já te falei isso, porque a gente tem que ser leal ao cliente e a gente tem que ser leal ao processo. O processo está te dizendo, tu pode negar a autoria, mas tem uma tese alternativa que pode te ajudar. Ok. Só que muitas vezes, e isso até acho que foi perguntado, bom, se tu está alegando uma tese alternativa, talvez tu não acredite na tua própria tese de negativa de autoria.
Não, não é isso. Vamos dar uma alternativa para ele. Vamos dar uma alternativa para uma outra tese, né, que tu possa mostrar para os jurados. Mas é que eu digo, a tese tu vai ver conhecendo o processo, como o Vinícius falou. Né? Sabe que eu fico admirado com a Defensoria Pública. Pena que o Rodrigo não está aí, não sei se ele não está aí, mas se ele está nos ouvindo. Tá, acho que o que aconteceu é que travou a tela do Rodrigo aqui para mim, eu não consigo colocar ele de volta, travado aqui, eu não estou conseguindo correr de volta. Porque a Defensoria, às vezes, faz assim, 3 júris por semana. O que acontece? Quem faz muito júri, por exemplo, tu, João, a gente pega o processo, parece assim que tu olha o processo é por osmose já, né? Tu já olha assim, é isso. Às vezes a gente não precisa estudar todo o processo, porque a gente sabe, tudo bem, óbvio que a gente vai estudar, mas tem um detalhezinho que talvez seja a diferença, mas tu olhando a denúncia, tu olhando o interrogatório, a instrução e olhando a sentença de pronúncia, tu já sabe como tu vai direcionar a tua defesa. Tu já sabe. Então, é que eu digo, nós temos que ser humildes para dizer assim, olha, me ajuda a fazer esse júri, mas tu me ajuda a fazer esse júri, claro, vamos embora. Às vezes, estar com alguém ao teu lado te dá mais confiança, te dá mais certeza que tu vai fazer. O primeiro júri sempre vai ser o mais difícil. E sempre terá o primeiro júri. Mas assim, ó, se prepare para esse primeiro júri. Ai, Tati, como que eu me preparo? Estudando, tendo calma, sendo leal a ti, sendo leal ao teu cliente. Não tem uma receitinha que a gente possa dizer assim, ó, faça isso, isso, isso. Eu com a minha experiência, o João com a experiência dele, o Vinícius com a experiência dele. Cada um tem a sua experiência e cada um vai dizer a maneira de se portar no seu primeiro júri. E tem outra, tu tem que ir preparado com várias teses. Eu, por exemplo, no júri da KISS, eu tinha 4 teses. Eu estava preparada com 4 teses, tá? Como é que tu escolheu qual a tese? Depois que eu ouvi o promotor de justiça. Depois que eu conversei com os colegas. Porque às vezes até as teses são conflitantes, às vezes as teses da briga, e o jurado não gosta de briga em plenário. É diferente tu ser um advogado combativo e tu ser um advogado que tu vá brigar com o promotor. A gente sempre, acho que foste tu que falou ali no Masterclass, né, João? Nós já começamos perdedores. Acho que foste tu que falou, né, João? Nós já começamos perdedores, porque nós temos a difícil tarefa de reverter aquilo que o Ministério Público já entra ganhando, que é a condenação. Tati, teve um ponto aí que você mencionou que assim, é muito, muito importante mesmo, né? Que é a questão ali do reviravolta das estratégias. Que às vezes a gente vê alinhado. Isso aconteceu comigo com o João no júri que a gente atua, né? Às vezes a gente vê alinhado com toda uma linha de defesa, e aí quando você vê a atuação do promotor, que é totalmente diversa do que a gente esperava, a gente muda de uma hora para outra, né? Todas as teses ali no plenário na hora. Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso, sabendo que uma coisa é a atuação antes do plenário e uma coisa é a atuação no plenário, que pode mudar tudo. O advogado ele tem que estar preparado para esse reviravolta, tem que ter conhecimento técnico para isso. Né? E outro ponto é a questão do advogado que não atua no júri tentando se aventurar. Porque, por vezes, a gente pega processos, né, que o cliente optou por mudar de advogado, e a gente vê que poderia ser levantado teses absolutórias desde o início, a fase do 422, que é muito importante. Isso a gente pega direto, que o advogado não arrola as testemunhas, não pede perícia, não pede provas, e aí a gente assume aquilo e tem que dar um jeito. Né? A gente apela ali pela plenitude de defesa, mas aí fica a critério subjetivo do juiz, né? De poder entender ou não, porque se ele for seguir a lei, precluiu, e a gente não tem mais direito. Mas dependendo da nossa solicitação e dependendo do perfil do juiz, a gente ainda talvez consegue dar um jeitinho, mas isso aí prejudica muito a defesa. Esse caso que a gente vai atuar amanhã foi um deles. O advogado ele fez um 422 genérico, que aí eu falei, cara, quem não chora, né, não manda, então vamos tentar. Aí a gente fundamentou nos sentidos que
que não houve defesa, o cliente estava em defesa na fase do 422, fizemos ali os requerimentos e, por ser um juiz justo, ele concedeu, mas a obrigação ele não teria. Então, o advogado, quando ele vai atuar, ele tem que entender o procedimento, tem que conhecer o procedimento, e se ele não conhece, tem a humildade de procurar algum colega que entenda, né, para esclarecer dúvidas. Tipo, eu sou muito acessível. Assim, eu não tenho problema nenhum, um colega menos diferente do que eu vir aqui no meu direct me perguntar. Eu sempre tento ajudar os colegas, fortalecer a advocacia, porque eu penso que a advocacia criminal ela tem que ser fortalecida. A gente vê promotores se ajudando, juízes se ajudando, os advogados também não podem ser diferentes. Eu não tenho esse pensamento de andar sozinho. Eu quero que todos os advogados evoluam, porque a gente muda a visão defensiva, né? Porque parece que a gente chega lá no plenário, a gente não tem credibilidade por ser advogado. E eu penso totalmente diferente. Eu sou advogado porque eu quero ser advogado, não é porque sobrou ser advogado. Então, a gente fortalecendo a defesa, isso é muito importante. E essa atuação em conjunta é a nova solução, né? Criar uma bancada de defesa, isso é muito importante. Então, a gente tem que ter a situação que, cara, às vezes você sozinho, você não vai dar conta. É um processo muito complexo. E o João mesmo falou, né? A metade do dobro é melhor que nada. Então, é muito importante trazer uma defesa combativa, uma defesa experiente, com advogados experientes que saibam atuar no procedimento. Perfeito. Galera, deixa eu dividir com vocês aqui, já a gente alinhando essas questões de 1º júri, o que eu acho importante vocês fazerem, tá? Que eu faço nos meus júris até hoje, eu acho que é importante vocês fazerem quando do 1º júri. Primeira coisa, eu faço um relatório sucinto, de fácil manuseio ali no tribunal do júri, com as páginas mais importantes. Digamos que a gente tem um depoimento que está alinhado com a tese defensiva, a gente tem um laudo que está alinhado com a tese defensiva. Sabe aquele negócio para você olhar rápido, bater o olho e falar, opa, aqui é o laudo de corpo de delito folha tal, depoimento fulano de tal da folha tal, um relatório, tá? Nesse relatório, eu coloco também ali como roteiro para sustentação, eu coloco, aqui, ó, o Vinícius acabou trazendo aqui um processo que a gente faz isso aqui, tá? Faço o manuseio. Então, as principais peças, elas vão estar indicadas, seja por etiquetamento ou por um roteiro, um relatório na sua mão. Coisas que eu faço também. Todo júri, eu presto atenção na motivação das teses da acusação. Por exemplo, falou que é tentativa. Se é tentativa, tem que ter a prova no processo da circunstância alheia à vontade do acusado que impediu ele. Coisas que a gente mais vê num processo, geralmente, de júri. Não conseguiu consumar porque teve pronto-socorro médico, né? Ou porque a vítima conseguiu escapar. São algumas explicações que não explicam. Dificilmente a gente tem num processo um autor que simplesmente ele foi impedido. Alguém prendeu ele antes, alguém tomou a arma da mão dele. Né? Na maioria das vezes a gente tem tentativas que não são tentativas. Então eu sempre combato a motivação de cada alegação do Ministério Público. Eu acho que é importante você já deixar separadinho para o seu 1º júri os argumentos que combatem a motivação. Por que eu digo motivação? Porque você não vai só fazer uma defesa da sua tentativa ou afastamento de qualificadoras. Você vai mostrar que aquela circunstância que o Ministério Público fala que está presente, ela não está presente, ela não é assim que funciona. Ou seja, não tem prova no processo que mostre que, de fato, impediu o autor. Por exemplo, qualificadoras. Né? Se a qualificadora é objetiva, é até mais fácil de no laudo você ver, peraí, não teve asfixia, laudo tal diz isso, não teve um emprego de fogo, laudo tal diz aquilo. No caso de amanhã, a gente tem um emprego de fogo que não atingiu a vítima não tem nenhuma queimadura, nada. Nenhuma queimadura e tem a qualificadora do fogo. Então você vê que qualificadoras objetivas é um tanto quanto mais viável. Agora, qualificadoras subjetivas, elas dizem com relação à motivação, à intenção do autor. Então é nesse momento que você vai também, claro, sempre, ao afastar qualquer argumento, botar motivação. Então tudo no homicídio, seja o motivo do homicídio, seja o motivo da qualificadora, o motivo da tentativa, sempre o motivo ele é muito importante, ele convence demais o jurado. Outra coisa, roteirizar a sustentação. Toda sustentação, anota aí, ela começa com um introito, que geralmente é um cumprimento geral. Lá no evento do Azul, a gente falou bastante sobre isso, como funciona meus cumprimentos, mas isso é tema para outro dia. Faça cumprimentos sucintos, de preferência o menos solene possível. Depois tem aquela abordagem aos jurados como aquelas pessoas mais importantes do plenário, ou seja, uma exaltação da pessoa deles e exortando que eles são os responsáveis por decidir a vida de alguém. Então, uma responsabilidade muito grande, embora eles tenham um poder muito grande.
Depois, no meu roteirinho, assim, para o primeiro júri, eu faço uma exposição fática. Isso é importante de te falar, por quê? Você acha que o jurado já conhece o processo como um todo, porque ele ouviu testemunhas, ouviu o Ministério Público falando, mas quem conhece o processo é acusação e defesa. O jurado nunca abriu o processo. Então eu gosto de, nesse momento, falar, muito embora vocês tenham ouvido tudo que o Ministério Público disse, as testemunhas, deixa eu fazer uma recapitulação fática. Tem pontos que a acusação simplesmente fechou os olhos, não estão presentes aqui. E aí eu conto a historinha de novo, a narrativa fática, segundo o viés defensivo. Nessa narrativa fática, ela sempre acaba com os motivos do delito. E às vezes os motivos também, nesse momento de falar dos motivos, por que aconteceu o crime, é importante pontuar quem são os autores. Alguns advogados falam de demonização da vítima, é um termo que eu não gosto. Eu gosto simplesmente de falar, olha, a denúncia fala que o acusado é terrível, que ele é uma pessoa terrível, agora vamos conhecer quem são os outros atores do delito? E aí eu começo a falar dos envolvidos, e muitas vezes a vítima está ali. Né? Então é importante a gente colocar esses pingos nos is. O papel não é demonizar nem beatificar ninguém, mas precisa se mostrar para o jurado quem são os envolvidos, os atores daquele filme de horror chamado Homicídio. Né? Depois disso, eu abordo as teses jurídicas, ou seja, quais são as teses que são aplicáveis aqui? Negativa de autoria, legítima defesa, excesso culposo na legítima defesa, afastamento de qualificadoras, privilégio e etc. Acabou a tese jurídica, eu vou para a quesitação. É pegar os quesitos na mão, roteirinho completo do seu júri. Pega quesito na mão, lê quesito por quesito e mostra, ensina ao jurado como julgar. Isso é importantíssimo. Por que é importante? Já teve um júri que eu fiz em São Paulo, Tati? Acredite se quiser. Quando acabou o júri, a sustentação oral, a juíza perguntou para os jurados se eles estavam aptos a julgar. Vocês têm mais alguma pergunta? Um jurado levantou a mão e perguntou, doutora, o que é absolvição? Aí, assim, do Rio Grande do Sul é barco. Eles vão falar assim, por quê? O júri inteiro falando para absolver e ele não sabe o que é absolvição. Simplesmente fica inviável de levar a quesitação à frente, né? João, deixa eu fazer um parênteses, o que tu está falando, exatamente isso. Chegou no final do júri lá em Santa Catarina e o juiz perguntou, os jurados estão aptos a votar? E um jurado levantou a mão e disse assim, eu não entendi ainda. Esse foi o júri que eu fui assistir antes de fazer o meu. Qual foi o motivo do crime? Porque as partes falaram, tanto o promotor quanto a defesa, e não disseram por que mataram, quem matou quem. Aquilo, eu digo, gente do céu. E daí, sabe o que me preocupa? As pessoas irem no júri, falar bonito, falar palavra difícil que os jurados não entendam. E isso que tu falou. Nós temos que ser objetivos e falar, dia tal, fulano de tal, aconteceu isso, tem que, assim, porque a gente tem que pensar que aquelas pessoas que vão julgar são pessoas leigas, que não conhecem o processo, que não conhecem nada do direito. É como eu digo, quando a gente começa a usar o juridiquês, aí, vou dizer, ferra tudo. Então, nós temos que ter uma linguagem clara, né? Tranquila. E isso que tu falou, tu imagina, o que é absolvição? Imagina tu ficar 2 horas lá, 1h30 falando para um jurado chegar e perguntar, mas quando que vai passar pela tua cabeça que um jurado não sabe o que é absolvição? E acontece, né, João? Porque a gente não sabe quem está ali julgando. Desculpe te interromper, mas foi bem importante. Não, que isso. Extremamente pertinente. Olha que situação. O jurado da Tati Corsa simplesmente não saber o que está acontecendo. Isso corrobora exatamente o que eu tinha acabado de dizer. É importante que você, advogado, depois da instrução em plenário, ouvindo as testemunhas, depois do Ministério Público falar 1h30, volta e conta a narrativa fática inteira, organizada, sistematizada, começo, meio, fim, motivo do delito, saiba contar histórias. A gente começou aqui o nosso encontro no podcast hoje falando que Jesus era o maior orador porque ele era mestre em contar histórias, parábolas. Eu utilizo no meu júri de parábolas. Tem horas que eu fecho contando histórias, mitos, questões filosóficas, doutrinárias. Eu falo sobre contos, e aí, ou às vezes histórias bíblicas, e faço o link, né? Como se fosse uma parábola, contando uma história, linkando com a minha tese. Então, assim, é muito importante o que a Tati disse. É importante que você, advogado, conte essa história e saiba contar essa história com começo, meio, fim e motivação. Para a gente concluir esse roteirinho meu ali,
depois de falar da quesitação, mostrar como que vota, quando você vota sim, qual tese está colhendo, quando vota não, qual tese está colhendo, eu vou para a peroração final. O que é a peroração final? É o fechamento. É aquele momento mais emotivo, mais emocional, onde você mostra o porquê que está defendendo. É ali que o coração tem que sair, e muitas das vezes, né, na maioria das vezes, quando a gente fala de crime, de homicídios, a gente está falando de homicídios emocionais, situação onde o réu vê a morte frente a frente. E aí uma coisa que eu falei lá no nosso encontro, que a Tati viu, o réu não é absolvido por contar uma boa história. Ele é absolvido pelas emoções que ele gera em outros seres humanos ao contar o momento mais difícil da vida dele, quando ele esteve frente a frente com a morte. E é você, jurado, você tribuno, que vai mostrar para o jurado qual é a emoção que te faz arrepiar, como eu estou arrepiado aqui, mostrando para ele qual é a sensação de olhar a morte frente a frente. Qual é a sensação de passar pelo momento mais turbulento e mais difícil da vida, quando ele viu a vida dele por um fio. É fácil julgar se ele estava certo, se ele estava errado, aqui no ar-condicionado, sobre a luz do judiciário, guarnecido pela segurança dos policiais, do pessoal aqui da escolta. Agora, ir lá de madrugada, com a tida vítima como do processo, com uma arma na sua cabeça. Você frente a frente com a morte, quando você não tinha outra opção a não ser escolher entre viver ou morrer. Ali é outro cenário, ali é outra realidade. E é isso, você, advogado, gerando essas emoções, controlando o aspecto emocional desses jurados a partir de uma realidade que eles não estão vivendo e nunca viveram. E o réu, sim, que está sentado no banco de processo, ele viveu isso. Então essa peroração final, talvez ela seja o que mais diferencia os meus júris de outros tribunos e que mais me tenha dado resultado. É a capacidade da gente vestir as vestes do acusado, calçar os seus calçados, se travestir de réu e tentar demonstrar aquilo que o réu não consegue falar com a boca dele, mas o que ele sentiu, e só ele sentiu. Tentar mostrar para o jurado isso através da prova do processo, através da sua fala eloquente. A Tati falou um negócio muito importante. É se convencer, antes de mais nada, da tese do seu cliente. Você não é obrigado a aceitar júri nenhum. Mas se aceitou, meu amigo, seja a voz do réu, a palavra dele. Então, assim, esse é o roteirinho que eu faço. E se você não pegou, volta o podcast, vai estar gravado lá, anota certinho. Porque ao final, depois dessa peroração, você tem uma estruturação de júri completa. Algum dia a gente volta aqui, eu, a Tati, o Vinícius, o Rodrigo, a gente volta para falar de cada tema, cada ponto desse. Mas se anotar esse começo, meio e fim, essa roteirização, essa estruturação do discurso, você tem praticamente um júri pronto. Concorda, Tati? João, concordo. Sabe o que eu... Assim, ó, uma vez um jurado... o Luciano daqui está aí, ó. O Luciano, querido. Tu sabe, João, uma vez assim, ó, eu falei e um jurado me chamou depois, tá? Até eu absolvi meu cliente. Nesse júri, eu absolvi. O que não é normal. Normal, meus clientes saírem condenados. Eu tentei colocar o jurado no lugar do réu. Isso aqui que o jurado me disse no final, quando acabou, ele disse assim, doutor, eu posso lhe falar uma coisa que eu fiquei angustiado. Nunca me coloque no lugar do réu. Não me coloque, doutora. E eu fiquei pensando, então tu tem que ter cuidado quando tu vai falar. Porque tem muitos, assim, ó, eu sempre digo, eu nunca coloco meu réu como coitadinho. Meu réu não é coitadinho. Sabe, se ele tá ali, vamos provar que ele não fez ou vamos tentar amenizar a situação dele. Mas tu fazer o teu réu como vítima é complicado. É complicado. Então, assim, ó, eu concordo com o que tu falou, assim, ó, em gênero, grau, número, eu acho que quando a gente vai começando a fazer júri, a gente vai se identificando, cada um tem uma maneira na tribuna, como eu digo assim, ó, eu sou muito coração, e todo mundo sabe, tu também é coração, talvez tu haja de alguma maneira diferente da minha no júri, mas a gente sempre tem, eu sempre gosto de colocar, ó, e se fosse o seu filho ali? E se fosse você? Porque ninguém está livre de sair, atropelar alguém, e quem sabe tu pode estar no banco dos réus um dia. É como eu digo, né? Para os outros, não, nunca vai acontecer. Pode acontecer, sim. Então é muito fácil a gente julgar como o caso Kiss, digo pelo caso Kiss. Os guris entraram, os 4, condenados no caso Kiss.
durante o júri, as pessoas foram nos ouvindo e foram mudando, sabe? Foram mudando a opinião. Então, isto é importante. Acredite no advogado que você contrata. E muito mais, nós, advogados, temos que ter a consciência do nosso trabalho ali. E se nós não absolvermos, que sempre é esse o nosso objetivo, tá tudo bem. Mas tá tudo bem no sentido seguinte, eu fiz o meu melhor. Eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor, mostrei todas as provas que tinha que mostrar. É como o Vinícius falou lá, né? Nós temos que conhecer o processo, nós temos que mostrar para os jurados, e se tu não absolveu, se tu não saia frustrado, mas saia com a certeza que tu fez o teu melhor. Nesse júri que eu fiz a semana passada, o meu cliente foi condenado e ele disse, doutora, a senhora fez o seu melhor trabalho. Eu acho que isto é o melhor resultado do júri. Vamos tentar recorrer para tentar modificar isto. Porque muitas vezes a gente não consegue, o réu, e é isso que muitas vezes as pessoas, é ruim nosso cliente ser condenado, é muito ruim. Porque a gente fica, como eu fico, né, me questionando, e todas as minhas falas que eu tenho feito agora, é o poder da oratória, o que aconteceu que eu não consegui convencer os jurados que o Marcelo era inocente. Então tu fica te questionando. Mas analisa um contexto geral, tu tem que analisar, por exemplo, a Flor de Lis que está sendo julgada hoje. Um dos melhores advogados que tem, que é o doutor Rodrigo, né? O Faux. Com certeza ele está se esmerando, sendo assim, ó, o melhor advogado possível. Então, mas a gente não conhece a fundo o que é o caso de Flor de Lis. Nós não conhecemos, a gente sabe o que a imprensa fala. Então, assim, ó, nós temos que conhecer o processo, temos que estar preparado o processo, e o principal, nós temos que estar preparado com as artimanhas do Ministério Público. Tem promotor de justiça maldoso. Tem promotor de justiça que sabe que tu tá fazendo o teu primeiro júri e vai querer te pegar no primeiro júri. Se tu não tá preparado, se é teu primeiro júri e tu tá nervoso, não caia na conversa ou no jogo do MP, como eu falo. Porque ele vai te provocar para te desestabilizar. E tu não pode deixar que isso aconteça. Tu não pode entrar nos apartes. Tem promotores que eu sei que se eu apartar, ele se perde. Tem promotores que ele não te aparta em nenhum momento. Então, tu tem que saber lidar e conhecer o promotor de justiça que tu vai fazer o júri. Não é nem conhecer o juiz, porque o juiz vai dar, o juiz vai aplicar a pena, não dar a sentença, aplicar a pena. Mas tu também tem que conhecer o juiz que vai presidir o júri. Se ele deixa tu fazer as intervenções que tu achar interessante, se ele deixa tu apartar. Eu cuido muito do jurado, eu cuido muito da postura do promotor. Tem promotor que adora ofender advogado, muito. Aqui no Rio Grande do Sul é impressionante isso. Em vez de atacar o teu cliente, ele ataca tu como advogado. E tu tem que estar preparado para isso. Nós temos que ser firme para isso. Nós tivemos, o Zanoni falou, a preparação dos quesitos, que é o que o João falou agora, e o que o Vinícius falou. Nós temos que estar preparados tecnicamente também. Isso é importante. Sabe, não é chegar cruazinho. Então, assim, ó, o júri é um somatório, né? O Michel entrou aí e nos falaram que no Masterclass, né, Michel, que nós éramos muito sérios. Tu não vai no júri para agradar jurado, para agradar promotor ou para agradar juiz. Tu tá no júri para fazer o teu melhor trabalho. É claro que tu não vai chegar de cara amarrada para não pegar uma antipatia com os jurados, que até isso tem que ter, né, João? Tu tem que criar uma empatia com o jurado, tu tem que olhar no olho do jurado, tu tem que conhecer um pouquinho cada jurado. Como tu vai fazer? Pega antes a lista, vê quem são os jurados. Então, o júri é um somatório de muitas circunstâncias que nós, advogados,
temos que estar preparados. Então, eu digo, júri é algo, não que no processo não seja, mas júri é algo de muita responsabilidade. Seja o melhor, faça o seu melhor, não para agradar ninguém, mas exatamente, Michel, seduza o jurado para que tu possa convencê-lo. Seja firme, fale firme. Não sei se vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, ó, não grite, mude a sua defesa. Do tutu, demon tutu. Então, assim, ó, não grita. Tu não ganha ninguém com grito. Muda a tua defesa. Se tu acha que tu precisa usar do grito, é porque a tua defesa não tá boa. Porque muitas vezes é melhor tu conversar com o jurado, conversa com o jurado, tem um bate-papo com o jurado, que tu vai convencer ele. Tati, essa situação em que você mencionou sobre encantar o jurado, isso aí é muito incrível, né? Trazendo aquela questão da oratória e o que o João falou de emoção, né? Que ali na hora que a gente está sustentando, isso aí o advogado que vai fazer o seu primeiro júri, ele vai ver isso, né? Na hora que a gente começa a sustentar, traz a oração, aquela oratória com emoção, você consegue ver qual jurado está ali, ó, encantado com você, que você vai falando, vai jogando pro lado, ele vai te acompanhando, assim, ó, parece um encantador de serpente. Você vai falando, o jurado tá certo. Pô, esse jurado aí eu ganhei. Então, assim, esse é o momento que talvez você pode encerrar a sua sustentação, não tem mais necessidade de fazer aquela sustentação delongada para cansar o jurado. E às vezes você acaba perdendo algum equívoco ali que você comete, porque o ápice da sustentação é esse, quando o jurado está todo assim com você. Então, isso aí é uma sacada muito importante aí para a galera que vai fazer aí a primeira sustentação, né? Ter essa capacidade de perceber se os jurados estão de acordo com a sua oratória, se eles estão mais recuados, não estão te dando muita atenção. Talvez é o momento de você mudar a sua fala, mudar a tonicidade da sua voz, tentar chamar a atenção, porque o grande objetivo nosso é ter a atenção dos jurados. Perfeito, Vinícius, sensacional o fechamento. Inclusive, eu quero que a gente já está caminhando para o fim, já dá aquela despedida. Fala para mim, para a gente, Vinícius, o que você diria para esse advogado que vai enfrentar o primeiro júri? Como se fosse uma mensagem final, o que você diria para esse advogado que vai enfrentar o seu primeiro júri? Então, como eu, a doutora Tati, o doutor João já falou, né? Assuma a responsabilidade, é uma vida que você está cuidando, não assume isso como uma brincadeira, como uma experiência. Aquilo ali é uma responsabilidade muito grande, é a pessoa que está entregando a vida dela na sua mão, esperando que você faça o mesmo, né? A gente, como a doutora Tati falou, a gente não vai garantir a absolvição, mas a gente tem que garantir um bom trabalho, entregar aquele trabalho bem feito, né? Terminar o plenário ali com aquela satisfação, poxa, dei o máximo de mim. Então, dê o seu máximo, estude o processo, conheça os seus adversários, se for o caso, busque profissionais mais capacitados para te auxiliar. Duas cabeças sempre pensam melhor do que uma, e força, foco, né? E avante a defesa, e dê o seu máximo para tentar ali tirar a pessoa daquela situação. Perfeito. Doutora Tati, minha amiga Tati Borsa, fala pra gente aqui, pra gente meio que finalizar, suas últimas palavras com relação ao primeiro júri. Se fosse para você deixar as suas palavras finais para quem vai fazer o primeiro júri, o que você diria? Bom, primeira coisa, eu acho que tem que assistir o criminal na prática, né? Para fazer o primeiro júri, isso é indispensável, né, João? Tem que ouvir, tem que aprender a ouvir, a gente está sempre aprendendo. Né, sempre. Eu não sou uma expert no júri, tenho sim vários júris, mas eu estou sempre aprendendo em júri. Acho que tem que fazer cursos, tem que fazer, mas o melhor curso é você ir assistir júri. Tenha responsabilidade, faça um curso de oratória, logo aí vocês vão ter algumas surpresas comigo e com o João aí, acho que com o Rodrigo também. Então, assim, ó, muitas coisas boas estão vindo, se querem nos ouvir, vocês vão nos ouvir, né? E isso que é importante, tenha responsabilidade. Todo mundo tem isso a primeira vez, peça ajuda, escutem quem já tem um pouquinho mais de experiência, não quem sabe mais, porque todo mundo sabe, um pouquinho mais de experiência, e tenho certeza que seu júri vai ser magnífico, mas assista o criminal na prática. Bondade da Tati, que bom ter a Tati assistindo o criminal na prática. Se ela está assistindo, você tem que assistir também, né? Aula toda terça às 20h45.
Galera, quero agradecer demais a presença de todos vocês. É por vocês que a gente vem aqui, tira o nosso tempo. Amanhã eu tenho o júri. A Tati está doente hoje. Vinícius vai estar com o júri amanhã comigo aqui. E ainda assim a gente para um pouquinho para esse nosso encontro de todas as quartas-feiras aqui, sempre com convidados especialíssimos, como a Tati. Quero agradecer a doutora Tati Borsa por disponibilizar do seu tempo, ainda que doentinha aí, tá aqui tirando, compartilhando conosco todo esse conhecimento dela. É um grande prazer tê-la como amiga, como a anfitriã, que é a convidada especial do nosso Clube Criminal do dia de hoje. Espero que você tenha se sentido agregado. Quer ver o replay desse episódio e dos outros? É só ir no Spotify, no YouTube, buscar por Clube Criminal. Muito obrigado, Tati, pela sua presença. É sempre um grande prazer ter contato, ter relacionamento contigo. Muito obrigada, João. Muito obrigado, Vinícius. Desculpe aí, a gripe tá ruim, mas a gente tá aqui firme e forte, porque advogado também fica doente, viu? E advogado, quando tá no júri, não tá nem aí. Tem que fazer o júri, sim. Tá bom? João, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. Um beijo no coração. Até mais, pessoal. Até mais, Vinícius. Tchau, doutora Tati. Tchau. Abraço.